Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Fora de Série Podcast, aqui direto de Israel. Hoje nós estamos em Tel Zafit, que fica a 50 quilômetros de Jerusalém. Aqui é a continuação do Vale de Elá. E exatamente neste local, os filisteus fizeram morada, ou seja, aqui era a cidade de Gate, uma das principais cidades do povo inimigo de Israel. E o Miguel, mais uma vez, está aqui com a gente para mostrar aqui as curiosidades arqueológicas desse lugar, porque você está falando que aqui tem evidências de casas deles, até mesmo da casa de Golias, né? É verdade, Tel Zafit é um lugar muito pouco visitado, de uma forma geral, pelos israelenses e também pelos turistas. Porém, algumas escavações arqueológicas mostraram indícios muito interessantes ligando este local a Gato dos Filisteus e também a história de Davi. E aqui era uma das principais cidades dos filisteus, porque os filisteus, eles, quando chegam a Israel, eles são conhecidos como povos do mar, né? Então eles teriam vindo pelo mar Mediterrâneo e se estabelecido em cidades próximas ao mar. É, haviam dois grandes reinos filisteus, um na região sul de Israel e outro no norte do Líbano. O da região sul de Israel era composto de 5 grandes cidades. Talvez a principal delas fosse Gat, onde havia uma indústria metalúrgica, de onde vinham os exércitos que atacavam aí o povo de Israel, e da onde veio nada menos, nada mais do que o gigante Golias. Quando a gente fala dos povos inimigos de Israel, a gente pode dizer que, assim, desde quando o povo conquistou a Terra Prometida, desde quando eles começaram a se estabelecer aqui por meio das tribos, já começou a acontecer essas rivalidades dos povos que já viviam aqui, dos povos que chegaram depois. Sim, é claro, imagina, esse vale verde, que é o Vale de Lá, o Vale do Terebinto, ele é ideal para o cultivo de trigo, de uvas, e aqui se produzia muito. Então, no momento em que um povo vem e toma uma colina como essa, habita nela, ele começa a controlar a região do vale em volta. Então, vêm os hebreus e dizem: por que vocês estão dominando essa região? Nós estávamos aqui antes, ou vice-versa. Então, aí começa a rivalidade. A rivalidade é por cada método, por cada quilômetro, por cada área cultivável. Então, é assim que começa a rivalidade entre os hebreus e os filisteus, que chegaram mais ou menos na mesma época. Enquanto os hebreus chegam pelo Oriente, através do deserto, os filisteus chegam pelo Ocidente, através do mar. Como a gente pode descrever esse povo, Miguel, os Os filisteus? filisteus, tecnologicamente falando, eram mais avançados do que os hebreus. Eles conheciam mais a fabricação do ferro, eles conheciam a navegação, o comércio internacional, eles conheciam até mesmo os idiomas de origem grega. Afinal de contas, eles vieram de lugares como a ilha de Creta, ilha de Patmos, Chipre. Então, eles lidavam melhor com essa questão no comércio internacional. Enquanto os hebreus tinham vindo do Egito, o idioma deles era o hebraico, que era um idioma da região lá do norte da Mesopotâmia, agora influenciado pelo egípcio também, mas um idioma muito mais limitado em termos internacionais. Além disso, eles também eram limitados em termos de tecnologia. A própria Bíblia nos dá indícios de que os hebreus, nessa época, ainda não dominavam a fabricação do ferro, e isso dava uma vantagem estratégica para todo filisteu. Ele tinha armas mais poderosas do que os hebreus. Agora, ao mesmo tempo que os filisteus emergem aí como grandes inimigos de Israel, outros povos também tentam dominar as terras que estão com os israelitas, né? Bem, antes dos hebreus e dos filisteus, haviam aqui diversos outros povos. Nós tínhamos os hititas, que foram a superpotência no terceiro milênio antes de Cristo. Nós temos também os cananeus, que eram locais que estavam praticamente acabando. Temos também os amorreus e os amalequitas, que a gente ouve também na disputa com Davi e com Saul. Muitos queriam essa terra. Essa terra é um corredor intercontinental entre a Mesopotâmia, o norte da Mesopotâmia, e o Egito. Por aqui deviam passar as caravanas, o comércio internacional, e aqui tem água, o que faz dela uma terra muito cobiçada pelos povos da antiguidade. Interessante. E os filisteus, eles, como principais inimigos, eles
enfrentam o povo de Israel em busca dessas terras durante um período longo, né, porque a gente vê, desde o período dos juízes ali, essa rivalidade, esses confrontos acontecerem, depois com Saul, depois com Davi. É verdade. A rivalidade dos hebreus com os filisteus prosseguiu por alguns séculos e durante a primeira parte os filisteus dominavam sobre os hebreus, na segunda parte os hebreus passaram a dominar sobre os filisteus. E conta a história que somente a rivalidade acabou com a invasão de Hazael, que é um dos reis da Síria, que invadiu durante um período uma parte de Israel. Nesta invasão, Hazael destruiu as cidades dos filisteus. Então, nesse momento, lá por volta do 8º século a.C., do 9º século a.C., os filisteus deixaram de existir como povos e acabaram se integrando a outras populações que haviam aqui, seja entre os hebreus, seja entre os fenícios que viviam no litoral também. Então, quando a gente fala do período de Davi, como que estava essa rivalidade entre os filisteus e os israelitas? Tiveram confrontos épicos que vale a gente destacar? Sim, eu acho que o evento mais incrível que nós podemos destacar aqui em Gat é a vinda de Davi para o território inimigo. Davi estava sendo perseguido por Saul e ele pensou: qual é o melhor lugar para ele parar de me perseguir? Vamos juntar aos inimigos de Saul. Então ele vem para cá, para Gat, ele passa um tempo aqui. E Na aceitam realidade, ele? na realidade, ele passa 2 períodos aqui. E no começo eles temem a Davi, mas depois eles acabam aceitando. Diz o texto que Davi se fez de louco e aos poucos foi conquistando a confiança dos filisteus, a tal ponto que ele fez grande amizade entre os filisteus. E eu arrisco dizer que Itai, que aparece na Bíblia, um personagem que é chamado de Itai o Geteu, também saiu daqui. E junto com Davi levaram a tecnologia daqui para transformar a tecnologia no meio do povo de Israel. Sim, eles aceitaram porque Davi era um mercenário, era um lutador como qualquer outro. E Davi se ofereceu até mesmo para lutar contra o próprio povo a favor dos filisteus, simplesmente para demonstrar para eles que ele era confiável. Mas os filisteus não eram bobos. Eles sabiam que Davi podia se tornar um cavalo de Troia dentro do seu exército. Falaram: não, Davi, volta para sua terra, volta para sua família, a gente vai sozinhos. E Davi volta para a família dele? Davi volta para a família Volta dele. para Belém? Não, Davi volta para onde ele estava vivendo com as suas mulheres e com os seus companheiros, uma cidade não muito longe daqui que se chama Ziklag. Foi recentemente descoberta e tem muitos indícios justamente da população hebreia que viveu ali na época de Davi, há cerca de 3.000 anos atrás. Como é que estava essa perseguição de Saul a Davi nesse momento que ele vem para cá, vem para Gate, vem buscar abrigo aqui? Saul já estava tomado de raiva dele porque ele se destacou, porque seria o próximo rei. Saul já tinha perseguido Davi por diversos lugares, lá em Adulam, lá em Engedi. Por todo lugar ele mandava caçar Davi. Ele chegava até a dizer que ia presentear aqueles que entregassem a Davi. E quando Davi vem para cá, Saul praticamente larga Davi, porque ele sabia que não tinha a menor chance de poder buscar Davi no território inimigo. Saul sabia. Saul sabia, principalmente porque Davi havia matado Golias, um dos líderes, um dos generais dos filisteus. Então, Saul deixa Davi de lado e é nesse momento, inclusive, que começa a preparação para a grande batalha entre os filisteus e os israelitas. E é exatamente essa batalha que Davi se oferece para ir, mas que Saul perde a batalha e morre lá aos pés do Monte Gilboa. E quando a gente fala do perfil desse povo, do perfil dos filisteus, eles tinham culturas muito diferentes das culturas hebreias, das culturas dos israelitas. Inclusive, eles eram considerados povos pagãos, né? Sim, os filisteus, como povos do mar,
Eles trouxeram parte dos seus deuses e adotaram deuses locais. O deus mais conhecido dos filisteus era Dagon, que era o deus do grão, o grão de trigo, da aveia, da cevada. E se a gente olhar a paisagem aqui, esses campos em volta do Vale de Elá, eles são perfeitos justamente para esses cultivos dos grãos, da cevada, do trigo, da aveia, e eles eram também bebedores de cerveja há 3.000 anos atrás, enquanto o povo de Israel preferia o vinho, que era ligado aos rituais de espiritualidade do povo de Israel. E aí a gente vê também essa questão tecnológica dos filisteus, eles tinham, sabiam fazer uso do ferro, né, o que era muito maior e mais potente do que o bronze que era usado pelos israelitas, né? E aí, e mesmo assim, a gente vê que Israel consegue, o povo de Israel consegue virar a chave, dar a volta por cima, né? Eu acredito que na Bíblia não relata propositalmente o que Davi veio fazer em Gat, mas eu praticamente não tenho dúvidas de que uma das coisas que ele veio fazer foi aprender a tecnologia deles, né? É um novo espia, um espia tecnológico. E nós ouvimos falar depois disso que o exército de Davi se tornou muito mais forte, muito mais hábil, muito mais preparado, com a tecnologia e o conhecimento e a estratégia adquirida por ele e seus homens aqui. E, novamente, no final da vida, a gente ouve falar sobre Itai o Geteu, que diz que vai com Davi para onde ele for, e onde ele morrer, ele vai morrer, lembrando as palavras de Ruth para Noemi: o teu Deus é o meu Deus. Ou seja, Itai, vendo o caráter de Davi, vendo o tipo de pessoa que ele acaba se entregando ao Deus de Israel e ao povo de Israel, e serve ao povo de Israel como se fosse seu próprio povo. Eu acho que essa é a grande conquista de Davi. Ele sabia conquistar as pessoas pelo coração. Tem uma expressão muito interessante em hebraico que a gente costuma dizer assim: Anile dodi vedodili. A palavra dod é a mesma palavra para Davi. E esta é aquela expressão: eu sou para o meu amado e o meu amado é meu. Então a palavra dod ou David em hebraico antigo, significa querido, amado. Eu acho que isso é que demonstra o caráter de Davi. Onde ele ia, ele conquistava as pessoas. Até pelo próprio nome dele, ele já ia abrindo portas e demonstrando que ele era uma pessoa que se importava com os outros. Eu acho que esta é uma grande lição. Davi se importava com os outros, se importava com o seu povo, se importava até mesmo com os inimigos e se importava principalmente com o seu próprio Deus. E aqui, Miguel, o que a gente pode encontrar de surpreendente dessa época? Você falou que tem uma casa dos filisteus que eu quero conhecer, você falou que também tem a de Golias. Quando eu falo a casa de Golias, a gente não tem como saber se realmente ali era a casa de Golias. Mas sim, nesta casa foram achados mais de 100 fragmentos em cerâmica. Todos eles escritos o nome de Golias, Goliat. Você me leva lá? Levo sim. Vamos lá, então? Vamos lá. Então a gente está indo ao encontro de uma casa de um filisteu, mas aqui Isso. tem uma gruta, né? É uma gruta de giz que é muito comum aqui na região da Esfilá, das colinas da Judéia. E agora tá super quente aqui, tá? A gente tá num calor aqui de 40 graus.